Fala galera, como futebol comigo, beleza? Meu nome é Valmir Ferreira, esse canal Fute, sejam bem-vindos. Olha só, hoje é dia de Clássico dos Milhões, clássico que vale muito, muito, muito mesmo. Bora ver aqui algumas notícias, né, do Vascão para essa partida de hoje, partida que pode sim, né, ocasionar em mais uma demissão no Campeonato Brasileiro de treinador, que já foram 4. Será que hoje teremos um? Mas eu, sinceramente, não torço para que isso aconteça. Pelo contrário, eu quero que o Carille nos surpreenda. Vença essa partida de hoje, beleza? Mas antes de mais nada, eu te chamo, né? Ou te convoco para se inscrever aqui no canal VuFute. Eu falo de futebol como um todo e também falo, obviamente, do nosso Vasco da Gama. Então, pô, se inscreve aí, dá essa moral pro amigo aqui, ativa o sininho, curte, comenta, compartilha e deixa aí seu palpite nos comentários para esse jogo de hoje entre Vasco e Flamengo, o clássico dos milhões, beleza? Bora pro vídeo. Bom, como eu disse, uma partida que vale muito, principalmente o que está valendo o emprego do nosso treinador. Cara, e antes de mais nada, eu tô vendo muitos comentários, né? E óbvio que a torcida não tá tão animada assim para essa partida, pelo retrospecto negativo, mas, cara, vamos apoiar muito hoje. Vamos apoiar muito hoje, vamos acreditar até o fim. E o que eu quero dizer com acreditar até o fim? Obviamente eu não posso mudar o seu pensamento desse lado aí, porque eu sei que realmente as coisas não andam muito bem pra gente. Mais uma vitória hoje do Carille, né? E do Vasco da Gama nos ajudaria muito. Quebraria esse tabu aí de 10 anos. 10 anos que o Vasco não vence o Flamengo só no Campeonato Brasileiro. A última vitória, meu amigo, foi em 2015, se eu não me engano, foi por 2-1 com gols de Rodrigo e Nenê. Um gol de falta do Rodrigo no meio da rua e gol de Nenê, beleza? Então, só no Campeonato Brasileiro são 10 anos. Também, né, não vou contar os outros retrospectos negativos. A última vitória recente, né, ou não tão recente assim, foi com aquele golaço do Pumita. De lá para cá, meu amigo, foi só catástrofe atrás de catástrofe, beleza? Mas vamos acreditar. Dito isso, eu queria trazer aqui que vamos contar com dois desfalques hoje para essa partida de logo mais, que é o volante Tietê. Ele não foi nem relacionado para a partida de hoje, ele já estava ali acompanhando, né, acompanhou o nascimento do filho dele, né, a família do Tietê ia aumentando, graças a Deus, mas pelas notícias que vem circulando aí, né, inclusive eu peguei essa notícia lá no News Colina, o filho do Tietê, né, o filhinho do Tietê, ele teve alguns probleminhas ali, então ele foi liberado novamente pelo Vasco da Gama, né, para poder ali ajudar a esposa dele, acompanhar essa questão aí do filho dele. Então, mais uma vez, aí, forças ao Tietê, forças da família dele, né, que possa dar tudo certo, Deus está no controle de tudo, beleza? Então, que realmente não tem como o cara ter cabeça para poder, né, jogar, e embora ele seja muito importante pra gente, então ele foi liberado, então possa dar tudo certo aí com o bebezinho do Tietê, com a família dele, com a esposa dele, beleza? E o outro desfalque é um meio-campista francês, o Payet, que não vai jogar porque ele sentiu, né, o joelho, sentiu uma lesão no joelho, deve ficar aí por volta de 3 semanas afastado. E então o Payet também não vai para essa partida. Mas com isso foi chamado o Zucarello, o menino da base, vai hoje, né? Ele foi convocado ali para essa partida de hoje. Então o menino aí de 18 anos vai receber a oportunidade de jogar hoje esse clássico, né, substituindo o meia Dimitri Payet, que não vai para a partida hoje. Então esses são os dois desfalques, e com isso abriu-se uma vaga ali para um menino da categoria de base, que é o Zucarello, que já é um conhecido da gente, beleza? Com isso, galera, gostaria de falar aqui um pouco como que o Vasco chega para essa partida de hoje. Até o momento no Campeonato Brasileiro são 4 jogos, essa será a quinta rodada. E como que chega o Vasco para essa partida? O Vasco, por exemplo, de momento ele é o melhor mandante, né? E são 2 jogos em casa e 2 vitórias. A vitória contra o Santos, de virada na estreia, e a vitória contra o Sport Recife. Então o Vasco é o melhor mandante. Mas também o Vasco tem um retrospecto negativo como visitante. É o pior visitante de momento também, porque será, acho que é do decorrer do campeonato, né? Porque a gente sabe que é muito difícil o Vasco vencer jogos fora de casa. E de momento são 2 jogos e 2 derrotas como visitante. Beleza. Também temos o quarto melhor ataque da competição, com 6 gols. Como eu já disse no outro vídeo, eu acho que o problema do Vasco esse ano não é ofensivo. Ele é um problema defensivo. A gente não, o Vasco é um time que, apesar de ele não criar tantas oportunidades, ele vem tendo uma efetividade muito boa. Muito pelo momento do Verratti, né? Muitas vezes está com um tijolo pro Verratti, ele vai lá cabecear, muitas vezes o Verratti aparece ali do nada, faz o gol. Temos o Coutinho, que sempre quando entrar ele vai ser de extrema importância, então acho que o problema do Vasco não será ofensivo. Temos o Nuno Moreira, temos ali também o Garré, o Adson voltando de lesão. Então, para mim, o problema do Vasco não é ofensivo, tá? Esse é o problema do Vasco. Agora, porque nós temos a segunda pior defesa da competição, né? Em 4 jogos já sofremos 7 gols. Então, ou seja, como eu disse, o problema do Vasco é mais defensivo do que ofensivo, beleza?
A gente não tem aquela confiança na dupla de zaga. O Lemos, né, que não vai para o jogo novamente, é um cara que vai encaixar com uma luva nesse time, mas não vem conseguindo aí, de certa forma, jogar por conta, né, dessas questões da lesão, beleza? Então, o problema hoje é mais defensivo do que ofensivo, e isso pode atrapalhar muito se não for consertado agora. Tanto é que eu falo, o problema do Vasco não é só o comando ali técnico. Se mandar o treinador embora e não mudar a postura como um todo, de nada vai adiantar, porque vai contratar outro treinador e os jogadores são os mesmos, né? Então, se não mudar toda essa metodologia de como vem trabalhando nos bastidores, não vai funcionar, beleza? E também dizer que, como eu disse, né? Dizer como eu disse, falar que uma vitória hoje seria de extrema importância. O Carille, se ele vence hoje, ele sai de um treinador. Chegou para essa partida praticamente demitido para um cara que ganha mais algumas rodadas sob o comando do Vasco. E a mesma torcida que vai criticar ele, né, como criticou na derrota do Ceará, vai botar ele lá em cima caso ele vença, porque realmente é um tabu muito grande nosso, contra o nosso rival. E uma vitória hoje fazia com que a gente fosse, né, a 9 pontos, que seria de extrema importância. Ele ganha uma sobrevida, o Vasco também vai para a partida na Sul-Americana bem forte também, porque vem de uma vitória no Clássico, então isso dá um ano, então pode ter certeza que em casa a torcida vai lotar o São Januário, né, caso de vitória hoje. E é isso, beleza? É isso. Eu vou deixar aí a provável escalação para o jogo de mais tarde. O jogo, né, vamos ter aí, por exemplo, essa é uma provável escalação, tá? Mas não tem tanta diferença assim, beleza? É o Léo Jardim no gol, é o João Victor, beleza? Também, o Lucas Freitas, PH, Lucas Piton, Hugo Moura, beleza? E Jair, beleza? Jair, essa é a provável escalação. E também temos Nuno Moreira, Felipe Coutinho, Adson, né? E o Pablo Vegetti no ataque. Essa é a provável escalação do Vasco para o clássico de mais tarde. Eu gostaria que você deixasse aí nos seus comentários o que você está esperando desse clássico de mais tarde. A esperança é a última que morre? Como você está aí se preparando para o jogo de mais tarde? Como eu disse, se vencer, meus amigos, o Carille é o melhor treinador do mundo, vida que segue, enfim. Mas se perder, obviamente, que é o que não vai acontecer hoje, a gente vai vencer, tudo vai cooperar aí, né, para a melhora do Vasco da Gama como um todo. Se o Carille vence hoje, ele ganha uma sobrevida em tanto no comando do Vasco da Gama. Bom, dito isso, como eu disse, se inscreve no canal para poder ajudar o amigo aqui. Mais tarde tem um clássico, tem o principal jogo aí do Carille no comando do Vasco da Gama. Eu gostaria que você deixasse a sua opinião. Valeu? Se inscreva no canal, meu nome é João Ferreira, esse canal é o Vulgo Fute.